Faz o refrão aí. Laranja, vermelho do maço. E tem vermelho do embaixo da bate o olho dos dois, fazendo papel. Vou pegar, vou fazer mais fácil. Tá perto. Pô, eu lembro. Você se lembra quando ouviu o som do outro pela primeira vez? O que achou? Então, eu lembro perfeitamente, né? Eu fui no Alto Borogodó lá, vi vocês tocar. O Maurício Takara que tinha falado, tem um cara que toca lá, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Fui lá e depois comecei a virar frequentadora assídua e eu acho que foi sei lá, foi uma das... Tipo, isso é uma grande influência mesmo. E daí quando a gente começou a trocar ideia lá no O e conversar, e daí eu já fui atrás, comecei a ver as coisas, depois chamei para vocês cantarem no meu disco. Eu fiquei viciada no Patixinagô durante muito tempo. No Padê durante muito tempo, ficava, tipo, eu ainda não tinha perdido meu iPod ainda. Eu ficava vindo do ABC, assim, escutando isso, sei todas as músicas de cor, se precisar, só não sei cantar as melodias direito. Mas, pra mim é isso, sou fã geral, assim, e continuo do que tá rolando atualmente também. Idem, também, idem. Nossa, uma, duas, três. Vamos lá. Tararara. Pô, não tem uma Kiko, não sei o que lá. Ah, tem! Kiko, qual a influência de ritmos africanos na sua música? Workshop agora, hein? Vai. Não, quase nada, não sei. Não tem mais. Não, mas não sei, porque esse negócio de África não foi uma coisa que eu escolhi, né? Eu gostava de samba e fui xeretando o que veio antes, né? E eu, numa determinada época, assim, eu comecei a achar o samba muito sem swing, assim, o samba, não tô falando dos mestres, né? O samba hoje feito por jovens, essa onda de retomada de samba feito por jovens. É um pouco caretão mesmo. Aí os caras ficam copiando os discos da década de 70, lá, do Cartola, e daí comecei a ficar meio, mas esse samba tá muito duro, comecei a achar que tava muito sem swing. E comecei a não pesquisar, odeio essa palavra, mas... comecei a xeretar, o que veio antes aí? Se o João da Baiana tá cantando, isso aí é macumba? Pô, vou dar uma olhada, não sei o quê. E comecei a xeretar, né? Mas não foi nada programado, vou pesquisar a música africana. Mas acho que a influência africana acabou entrando muito pela religião também, eu acho. Pode crer. Que eu fui me envolvendo com candomblé e uma coisa foi puxando a outra, assim, né? Pode crer. Muita música no candomblé, muita dança, muita cultura. Aquilo vai se alastrando no imaginário mesmo, né? Da samba, o bonde que a baba, balde em baú, bem raba, o sobal de Cuba, fruta podre que aduba, raiz da goiaba, vai sem tumbaú, mas tá bem carna canaúba, juro beba, derrube, quem bebe desaba, se a bebida é da braba, eu só peço não suba, juro beba, derrube, quem bebe desaba, se a bebida é da braba, eu só peço não suba. Sicuri, Uberaba, Pira em Piracicaba, se procura o Batuba, até que bate em Baúba, te bota em Aldraba, nem Bacombo, Cigaba no lado do Luba. Eu passo maço amassado que cê me oferece, sou massa, quero esse pedaço que a massa merece. Eu passo
passo maço amassado que cê me oferece. Sua massa, quero esse pedaço que a massa merece. Tem quem chupa a manjuba, quem chupa a mangaba. Já jabuticaba, nunca acaba em jujuba. Bom chapéu tapa a juba, leão tapa na aba. Nem cata a catuaba, quem tem gato na tuba. Jurubeba derruba quem bebe desaba. Se a bebida é da braba, só peço não suba. Jurubeba derruba quem bebe desaba. Se a bebida é da braba, só peço não suba. Cachaça com cataia, cana cananeia. Pote para a epopeia e rema na piúba. Pouco coxo pro azeite dessa azaleia. Pouca coxa coxada faz um chacutuba. Eu passo maço amassado que cê me oferece. Sou massa, quero esse pedaço que a massa merece. Eu passo maço amassado que cê me oferece. Sou massa, quero esse pedaço que a massa merece. Que a massa merece. Fechada pra balança, então eu danço. Quando falo assim, música brasileira, hoje, eu penso sempre em rap, assim. O que mais me dá um cheiro de coisa nova, né? Tem a Lourdes e tem essa molecada que tá vindo aí, Flora Matos, Eu gosto também. Emicida. Eu gosto desse pessoal do rap muito, assim. Eu gosto muito do menino chamado Oji, já ouviu esse moleque? Já. Hoje é legal, que é legal. contador de história também, assim. Aí tem alguns compositores que é estranho porque são parceiros, assim, são pessoas que estão tão próximas, assim, é difícil falar um negócio novo que eu ouvi. Eu acabo falando isso porque está próximo, eu conheço o trabalho mais de perto, né? Que é o caso do Rodrigo Campos, da Alessandra Leão. Assim, são as pessoas que mais me empolgam ultimamente, assim. Eu concordo com ele nesses dois casos também. Eu ouvi bastante os discos, tanto da Alessandra quanto do Rodrigo. Pô, eu nem lançou disco ainda, mas o MySpace da Luísa Maita achei legal, da Tulipa Ruiz, show, é incrível. Bom, queria pegar uma que está lá no alto, eu ia ter que subir, então... em que parte da cidade você mora? São Paulo é uma influência para a sua música? Inevitável, né? Eu já morei em vários pedaços de São Paulo, né? Agora eu moro na Avenida Pompeia mesmo. E São Paulo é o que mais me influenciou a começar a escrever, na verdade. Agora que eu estou tentando falar de outras coisas, de outros tipos de sentimento, mas no começo era só a descrição da cidade mesmo. Bom, eu sou paulistano de nascença, mas não me considero paulistano, né? Minha família mudou para Guarulhos desde os meus 6 meses, assim. Então não me considero muito paulistano, né? Na questão musical, a coisa de São Paulo na minha cidade, de ter essa coisa da cidade na música, eu tô tentando, eu tô cada vez mais tentando fazer a cidade engolir o personagem, assim, sempre. É uma coisa que o Adoniran já fazia, né? O Adoniran, ele pode contar qualquer história, assim, mas tem alguma cena da cidade ali que engole a história, né? Pode ser uma história de amor, uma desilusão amorosa. Pode crer. Mas tem um detalhe ali que ele fala, rua tal, ou... Sim, sim. Né? E quase tudo na obra do Adoniran ele fala isso. Acho que por isso que ele é o compositor de São Paulo, né?